Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Galeria do Meteorito. Um objeto misterioso, uma estrela misteriosa aí, né, colidiu com um buraco negro, a gente conseguiu detectar daqui da Terra, e o estranho é que até agora nenhum cientista conseguiu entender o que era esse objeto, se ele era um buraco negro, se ele era uma estrela de nêutrons, se ele era uma outra coisa que a gente ainda não conhece, tá? Já vou mostrar isso tudo para vocês. Tem uma ilustração artística aqui incrível, né? Um vídeo bem legal que eles fizeram também. Só peço que antes, claro, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. No final do vídeo também eu vou falar sobre o sorteio, tá? Que a gente fez ontem e a gente vai ter que refazer esse sorteio. Já vou passar a atualização para vocês. Richard, que coisa é essa, né? Que objeto é esse, né? Já que ele é um objeto misterioso, né? Mexe com o nosso imaginário. O que pode ser? Bom, isso foi detectado pelos observatórios LIGO e Virgo, que ficam nos Estados Unidos e na Europa, né, respectivamente. LIGO fica lá nos Estados Unidos e o Virgo fica na Europa. Eles são observatórios de ondas gravitacionais, em primeiro lugar, para a gente entender, né? Richard, o que são ondas gravitacionais? Ondas gravitacionais, elas são geradas quando colisões de buracos negros, de estrelas de nêutrons, coisas muito extremas acontecem aí no universo, né? Então elas causam uma ondulação no espaço e no tempo. Essa ondulação, ela chega até a gente aqui na Terra. E, basicamente, tem outros vídeos que eu falo sobre isso, mas eu vou explicar assim, bem rapidinho para vocês entenderem como que um observatório de onda gravitacional funciona. Ele é mais ou menos num formato de L, bem gigantesco mesmo assim, tem vários metros ali tipo como se fosse um corredor, digamos assim, e ele tem um laser numa ponta. E aí ele dispara esse laser, que tem um espelho lá no final. E ele tem o tempo ali que ele sabe que leva para esse laser voltar dessa ponta, desse corredor, até ele de volta ali, tá? Então ele calcula mais ou menos o tempo ali. Então vamos supor que leva 0,76 segundos, por exemplo, isso é só um chute. Então, se isso leva 0,76 segundos, se em algum momento ele levar 0,72 ou 0,60, a gente sabe que ali naquele momento o espaço e o tempo deu uma curvada. E como que eles têm certeza disso? Se não foi um problema ali no laser, né, alguma coisa? Não, porque tem dois observatórios, um nos Estados Unidos e outro na Europa. Então, quando acontece esse erro aí de tempo, tanto lá nos Estados Unidos como na Europa, ao mesmo tempo, quer dizer o quê? Que o espaço e o tempo se curvou. E é isso que eles perceberam, né? E aí eles conseguem ter uma base aí do que pode ter acontecido, conseguem calcular a massa do buraco negro e tudo mais, tá? No caso, esses observatórios eles detectaram, né, a colisão de dois objetos. Um é um buraco negro, isso eles sabem, só que o outro eles não conseguiram entender o que pode ser esse objeto. Tem uma ilustração bem legal aqui que eles fizeram, uma animação, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha. Olha que coisa mais linda. Ficou muito, muito bacana mesmo. Isso mostra aí, né, esse objeto, vai mostrar já para vocês. Enquanto isso eu vou falando, né? Esse estudo ele saiu na revista The Astrophysical Journal Letters, tá? E eles perceberam o quê? Um objeto misterioso com 2,6 massas solares, tá? Ou seja, 2,6 vezes a massa do nosso Sol, colidindo com um buraco negro que tinha um pouco mais de 23 vezes a massa do Sol. Só que esse objeto de 2,6 vezes a massa do Sol, ele está numa lacuna de massa ali, tá? Ele tem mais massa do que a estrela de nêutrons mais pesada que a gente conhece, e ele tem menos massa do que o buraco negro mais leve que a gente conhece, né? Aí mostrou ali um momento que teria sido a colisão, claro que isso é uma ilustração artística com base no que eles observaram, tá? A gente vai ter mais uma... Olha que lindo. Esse aí seria o buraco negro final, tá? O que resultou aí essa colisão. E aí, mais ou menos, como que seria esse buraco negro final, tá? Vamos voltar aqui de novo nesse momento que acontece ali, né? A dança, né? Antes daquela fusão, daquela colisão. Vamos colocar ali para vocês verem. Peraí, já vai começar agora. Aqui. Isso foi detectado no dia 14 de agosto, né, de 2019. Dois objetos girando ali, um girando em torno do outro, né? No caso, o principal ele era um buraco negro com 9 vezes a massa do outro objeto, tá? E aí a gente consegue perceber essa dança aí, né, desses dois objetos, até quando acontece, de fato, essa
colisão. Ainda tem a música para ajudar ali, né? Muito top, né? Muito, muito lindo mesmo. Claro, como eu disse, isso é uma ilustração artística, tá? É uma animação que eles fizeram, mas, claro, com base no que eles realmente observaram. Então, tipo, não foi um chute ali aleatório, tá? Então, como eu estava dizendo, esse objeto misterioso, que ninguém sabe até agora o que é, ele tinha 2,6 vezes a massa do Sol, e o outro objeto, que é o buraco negro mesmo, né? Esse sim, ele foi confirmado como buraco negro, tinha um pouco mais de 23 vezes a massa do Sol. Só que esse objeto misterioso, ele está nessa lacuna, né? Para a gente ter uma ideia, vai. A estrela de nêutrons mais pesada que se tem conhecimento, ela tem 2,5 vezes a massa do nosso Sol. Esse objeto ele tem mais, ele tem 2,6 vezes a massa do Sol. Então ele é muito pesado para ser uma estrela de nêutrons. Só que o buraco negro mais leve que a gente conhece, ele tem 5 vezes a massa do Sol. Então ele também não pode ser um buraco negro. Então, o que diabo seria esse objeto, né? Se ele não é nem uma estrela de nêutrons e nem um buraco negro. O resultado final dessa colisão aí que vocês viram, né, na animação, gerou um buraco negro com 25 massas solares, ou seja, 25 vezes mais massivo do que o nosso Sol, numa distância de 800 milhões de anos-luz daqui, tá? Ou seja, se a gente tivesse o poder de viajar na velocidade da luz, a gente levaria cerca de 800 milhões de anos, isso na velocidade da luz, para chegar até esse buraco negro aí que vocês estão vendo. E claro, isso significa também, se eles estão a 800 milhões de anos-luz, automaticamente o que a gente viu agora aconteceu 800 milhões de anos atrás, porque foi o tempo que levou para esse efeito aí da onda gravitacional chegar até a gente aqui, tá? Por que não gerou nenhuma luz, né? Não conseguiram observar através de um telescópio mesmo, alguma coisa, nada, Richard? Por quê, né? Só pelas ondas gravitacionais. Os cientistas não entendem muito bem ainda por que isso não acontece, por que a gente não consegue ver algum brilho, alguma coisa, sei lá, né? No céu aí, olhando através de telescópios mesmo, né? De grandes observatórios, mesmo através de ondas de rádio, eles não conseguem observar. E eles acreditam que pode ter algumas explicações, como por exemplo, por conta da distância, né? 800 milhões de anos. Luz não é pouco, então pode ser que por conta disso a gente não consiga, não sobre nada para a gente conseguir observar, e também por conta da rapidez do evento, né, da rapidez dessa fusão que acontece. Por ser uma coisa que acontece muito rápido ali, talvez por isso a gente também não consiga observar. Mas fica aí uma dúvida ainda para os cientistas, né, tipo, eles não têm certeza do porquê que isso acontece exatamente, tá? Uma coisa interessante que eu queria enfatizar aqui, né, ficou esse objeto misterioso, ficou entre estrela de nêutrons e buraco negro. E a gente, né, tipo, o ser humano, ele tem uma maneira de intitular as coisas, né? Tipo, o que é isso? Isso é tal coisa. Tipo, vai, isso é um computador. Isso não é um computador. Isso é um monitor, sei lá, vai. A gente tem essa mania de estar intitulando as coisas, de colocar limites, né, entre um tipo de objeto e outro, tá? Isso acontece até na sociedade mesmo, isso acontece, né? E na astronomia, claro que não seria diferente, né? Já que a gente que está escrevendo aí astronomia, então não seria diferente. Então a gente gosta de saber direitinho o que é o quê. Só que a gente está percebendo cada vez mais que no universo isso não existe. Não existe uma coisa que é só uma coisa ou que é só outra coisa. Muitas vezes ela está ali naquele limite ali, né, entre uma coisa e outra, e isso acontece não de uma forma assim, digamos, vai. Uma estrela, quando ela tem muita massa, se ela tem muita massa e ela explode, ela pode se tornar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Se ela tiver muita massa, ela vai se tornar um buraco negro. Mas se tem um limite ali de massa que ela não ultrapassa, ela vai se tornar uma estrela de nêutrons. Só que a gente está percebendo que às vezes isso não é exatamente o que acontece, né? Às vezes, se estiver ali próximo daquele limite ali entre estrela de nêutrons e entre buraco negro, a gente tem um objeto meio misto, talvez, né? Um misto de estrela de nêutrons com buraco negro. Também pode ser. Também pode ser que seja uma estrela de nêutrons, a mais pesada que a gente já viu até hoje, como pode ser o buraco negro mais leve que a gente viu até hoje. Como também pode ser, né, uma coisa que não é exatamente nem estrela de nêutrons e nem buraco negro. É uma coisa que fica ali no meio termo. É tipo a anã marrom, né? A anã marrom, ela não é nem um planeta e nem uma estrela. Fica num limbo ali entre planeta e estrela. Ela é muito grande para ser considerado um planeta e ela também é muito pequena para ser considerada uma estrela. Ela não tem massa suficiente para brilhar como uma estrela. Então, fica ali num limbo. Cada dia mais a gente vai percebendo que existe ali, né, entre um tipo de objeto, né, uma classe de objeto e outra,
a gente tem toda uma nuance ali que vai passando, não necessariamente a gente, ó, tem 2, tantas massas, é estrela de nêutrons. Passou um pouquinho ali, colocou uma colher de chá ali de material, pronto, agora virou um buraco negro. Não necessariamente, né? A gente vai percebendo que essa mudança entre uma classe e outra acontece talvez de uma forma mais tênue. Isso a gente percebe também entre asteroides e cometas, né? Esses dias aí eu postei uma matéria aqui, postei lá no site, né, galeriadometeorito.com, e aqui no YouTube também, sobre um objeto que eles encontraram que fica num limbo entre asteroide e cometa. Então, já mais uma coisa aí que também deixa a gente ali confuso, né? Ué, peraí, asteroide se comporta de tal forma, cometa se comporta de uma outra forma, mas esse objeto, ele está ali no meio termo, né? A gente também tem essa dúvida entre planetas e planetas anões, né? Existem ali as regras que definem, né, o que são planetas e o que são planetas anões, mas muitos objetos ficam ali num limbo que muitas vezes gera muita especulação, como o Plutão, por exemplo, né? E tem também agora, a gente percebe que acontece numa escala maior, como estrelas de nêutrons e buracos negros, tá? Então, a gente vai entendendo cada vez mais o universo aí e percebendo que as coisas não necessariamente têm um limite certinho, né, que coloca elas dentro de caixinhas, né? Talvez elas estejam entre uma caixinha e outra, né? E vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Ah, sobre o sorteio de ontem, né? A gente fez o sorteio aí, finalmente a gente fez o sorteio dos 100 mil inscritos aqui no canal. Mais uma vez, gratidão, obrigado a todos vocês pela inscrição de vocês aqui, né? Por estar participando aqui do nosso canal Galeria do Meteorito. Só que o sorteio, apesar de ele ter sido feito ontem durante a live, a sorteada, né, ela não cumpriu com um dos requisitos, então a gente vai ter que refazer esse sorteio. Ele vai ser feito aí nos próximos dias. Eu já vou anunciar para vocês quando que vai ser feito esse sorteio. Vai ser feito aqui ao vivo, tudo bonitinho, para não ter nenhuma dúvida, né, sobre o ganhador, sobre a ganhadora, tá certo? Então é isso, compartilhe aí com os amigos, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho e quem quiser apoiar a gente através do Apoia-se, o link fica aqui no comentário fixado aqui embaixo. E também segue a gente nas redes sociais, né? Todos os links ficam no comentário fixado aqui embaixo. Ah, e tem novidade lá na nossa loja, Galeria do Meteorito, dentro de algumas horinhas, tá? Vai ter produtos novos lá disponíveis, tá certo? O link da nossa loja também fica no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau!